Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários para vocês. E hoje nós vamos estar falando no vídeo de hoje sobre este belo fundo imobiliário VGIA11, que é um Fiagro. Por que nós vamos falar um pouquinho dele? Porque Fiagro se beneficia bastante com o Selic andando de lado ou com o Selic subindo, que é o cenário que nós nos encontramos, né? Tanto que ele já se encontra numa posição intermediária, ou seja, sua cotação 8,77, ou seja, está num ponto aqui intermediário, né? Entre R$ 7,11 e R$ 9,08, um baita dividendo de 14,96 e a tendência é subir desse dividendo, embora ele esteja caindo muito mais como consequência do mercado de fundos imobiliários do que dele mesmo. Por quê? Porque se você for observar os fundos de tijolos e fundos de papéis, eles estão com a queda muito grande. Tem fundo de tijolo caindo 25%, certo? Se nós descermos aqui embaixo, nós vamos conseguir observar que, diante de um cenário que foi apresentado de Selic voltando a subir, olha como o Fiagro responde. De julho para agosto, olha a subida que aconteceu depois que nós entramos no cenário de subida da Selic. Por quê? Porque Fiagro, eles compram CRA, adquirem CRA e os CRAs são indexados ao CDI. Quanto maior a Selic, maior é o CDI. É tanto que se nós olharmos aqui embaixo os dividendos que vinham sendo pagos, ou seja, os proventos, nós vamos observar que faz um bom período, ou seja, mais de um ano, que ele não pagava na casa dos 13 centavos. Onde ele chegou mais próximo foi aqui 12 centavos lá no início do ano, né, onde tinha ali um momento ali de muita euforia, de muita festa, com um cenário de queda da Selic, né? Ou seja, essa queda da Selic pudesse se intensificar. Mas como isso infelizmente não aconteceu, pelo contrário, Selic começou a andar de lado e a subir. No momento em que a Selic sobe, imediatamente os rendimentos, ou seja, o provento do VGIA sobe, certo? Se nós passarmos aqui para o relatório gerencial, né, trazendo sempre as principais informações do próprio gestor, claro que toda informação que o gestor vai trazer são sempre informações boas, né? Dificilmente ele vai trazer uma perspectiva ruim. Aqui ele vai dizer que o fundo encerrou o mês de agosto de 2024 com um total de seu patrimônio líquido alocado em 31 ativos, né, que é um número até bem grande para Fiagro. Isso dá um total investido de 856 milhões, certo? A distribuição de rendimento continua muito alto, na casa de 13 centavos. Basta você ver fundos de papéis como o MXRF11, que está pagando 9 centavos, aqui está pagando 13, ou seja, 4 centavos a mais. Entretanto, olha a taxa dele, CDI mais 5,9 e também tem CDI mais 7,9, certo? Então, você que é investidor de fundos imobiliários indexados ao CDI, KNCR11, VGIR11 e toda a turma do Fiagro, porque os Fiagros eles compram CRA indexado ao CDI e já KNCR11, HGCR11, VGIR11, eles compram CRI indexados ao CDI. É interessante a Selic subir. Quanto mais a Selic sobe, mais eles pagam. Entretanto, a Selic não pode subir demais, tipo 13,75, como já aconteceu, porque aí seria muito ruim por causa do adicional da taxa, certo? Então é bom que a Selic suba para estes fundos, suba, mas imagina, Selic subindo para 13,75 e eu boto mais 6% em cima. Então isso iria para
quase 20%, ou seja, fica muito difícil do devedor pagar. Então, o problema é que não pode ser nem muito baixo, mas também não pode ser alto demais a Selic, certo? Não prejudica o retorno do fundo. Então, ele traz aqui, dentro do mês de agosto, o fundo adquiriu 23,5 milhões de CRA da Cotrisoja, numa taxa de CDI mais 4%, muito agressiva, mais 4,3 milhões de um segundo CRA da Copemil, também uma taxa de CDI mais 4, né, bem agressivo, e 3 milhões do CRA da Santa Fé a uma taxa de CDI mais 4,5, né? Ou seja, pagando aí bastante para o seu cotista, né? Você que tem esse fundo imobiliário, você está sorrindo bastante. Se nós olharmos, a receita dele foi recorde, batendo aqui a casa de 8,6 milhões. Esses 15 agora do mês de junho e julho foram extraordinários, isso daqui não corresponde à realidade do fundo, certo? Claro que ficou faltando aqui os outros valores, mas não iria caber, então ele trouxe só os 3 últimos meses. A realidade é esse, 8,6 milhões. Daqui foi excepcionais no mês de junho e no mês de julho, tanto que basta você ver as despesas, 2,2 milhões, menor do que 1 milhão, e manteve ali na casa de 1 milhão, ou seja, o fundo anda muito bem equilibrado, né? O que gerou um retorno para o seu cotista de CDI mais 3,4, CDI mais 5,1 e agora um recorde de CDI mais 5,9, ou seja, pagando muito o VG IA11, né? Se nós olharmos aqui a sua carteira de CRI, a sua carteira de CRI ela é bem agressiva, porque se nós olharmos aqui de CRA, né? Que aqui é FIAGRO, nós temos CDI mais 4,2, nós temos CDI mais 4,9. Muita gente acha que CDI mais 4,9 para FIAGRO é high yield, não é, certo? Por quê? Porque seria high yield se fosse CDI mais 4,9 para CRI. Aí sim, porque CRI você vai ter um CDI mais 2, um CDI mais 1,5 e CDI mais 2 no máximo. Como o FIAGRO ele é muito arriscado, né? Por quê? Porque você vai lidar com condições ambientais. Às vezes esses CRA vão financiar, às vezes, o setor animal, né? Ou o setor de plantação. Isso é muito influenciado por fatores internos e fatores externos. Então, geralmente, você coloca uma taxa maior nos CRA. Então, CDI mais 4,25 é alto, mas para o segmento nem é tão alto assim, porque aqui é um investimento de risco, né? Você está investindo em frango, você está investindo em soja, você está investindo em algodão, e isso tem muita influência climática e influência em preços nacionais e a concorrência internacional. Então, eu acho que até é uma carteira muito boa, uma carteira diversificada, né? Que ela vem conseguindo aí fazer um CDI mais 5% ao ano, né? Isso é um excelente retorno para você que é investidor e tem sido um fundo bem seguro. Não tem tido aqueles problemas que o KNCA11 tem, CPTR tem, que foi com aquela questão lá do AgroGalaxy, né? Questão lá de recuperação judicial, não afetou este fundo, de forma que ele vem performando muito bem. Ele tem alguns CRAs voltados para o segmento de distribuidora, cooperativa, indústria, sucroalcooleiro, a parte produtora. Tem os CRA dele, né, bem diversificado por muitas regiões, né? Ou seja, não ficam concentrados, porque geralmente os CRI ficam na capital, né, que são os melhores imóveis, as melhores dívidas. Já o CRA não, é segmento rural, então você tem uma pulverização maior, certo? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje, trazendo para vocês um dos fundos imobiliários, na verdade um FIAGRO, que ele tem performado muito bem, tem trazido bons resultados, e o seu dividendo segue alto, né?
E se a Selic subir mais uma vez na próxima reunião, provavelmente nós vamos ter esse dividendo batendo a casa dos 16%. É um caminhão de proventos, né? Você perceber 16% de um fundo imobiliário é um verdadeiro caminhão de provento, ou seja, bate qualquer CDI, bate qualquer IPCA, bate qualquer Ibovespa, bate qualquer indicador que você quiser colocar aí, consegue bater, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor ainda, segue o canal. Todos os dias nós trazemos as principais notícias sobre os fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, diz se você já investe em Fiagro, se você foi afetado pela crise lá da AgroGalaxy, né? Se você tinha um desses fundos, ou se não, se é um segmento que você nem olha, nem estuda e nem vê, certo? Então, valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.